E aí, bora mergulhar na história do Forte de São Mateus, lá em Cabo Frio. Olhando assim, parece só uma fortaleza antiga, de 400 anos. Mas olha, por trás dessas pedras tem muita história. Batalhas por causa de uma cor que valia ouro, lendas de piratas e até, pasmem, uma ligação com o futebol. Vamos desvendar tudo isso juntos. Nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa vendo o forte como ele é hoje, um ponto turístico super famoso. Depois, a gente vai voltar uns 400 anos no tempo para entender por que ele foi construído. Aí vamos fuçar os segredos e as lendas que ele guarda, para então voltar para o presente e olhar para esse lugar com outros olhos. Então, para começar, vamos nos imaginar como um turista chegando lá hoje. Antes de falar de canhão, de pirata, de guerra, vamos sacar o porquê de tanta gente ir até esse cantinho específico de Cabo Frio. Olha só esse número, 85 mil. 85 mil pessoas. É gente pra caramba, né? E essa é a quantidade de visitantes que o forte recebe todo ano. Isso não é só estatística. É a prova viva de que esse lugar histórico é muito querido e super relevante até hoje. E sinceramente dá para entender o porquê. Se um dia ele foi um palco de batalhas, hoje ele é um verdadeiro camarote para apreciar a natureza, um ponto turístico com uma das vistas mais incríveis da região. Entender este status dele hoje é a chave para a gente valorizar ainda mais a história que ele carrega. Ok, agora sim, vamos voltar no tempo. Se hoje a galera vai lá pela vista, no passado a função era bem diferente. A pergunta que fica é, por que um lugar paradisíaco desses precisava de uma fortaleza? Pensa um pouco. Lá no comecinho dos anos 1600, o que poderia ser tão, mas tão valioso a ponto de justificar todo o trabalho de levantar uma estrutura militar bem ali? A resposta? Pode acreditar, né? Está numa árvore. Exatamente, o pau-brasil. A madeira dele soltava um corante vermelho super intenso, que era artigo de luxo, uma febre na Europa. Franceses, holandeses, ingleses, todo mundo estava de olho nessa riqueza. E os portugueses construíram o forte justamente para proteger o monopólio desse comércio. O ponto é esse. O forte nasceu por causa do valor de uma cor. Que loucura, né? E a vida do forte foi longa e cheia de transformações. Ele não foi uma coisa só, não. Começou como um segurança do comércio de pau-brasil, depois virou um soldado em várias guerras, chegou a servir até de hospital improvisado para isolar doentes e só muito tempo depois virou o ponto turístico que a gente conhece hoje. E a própria construção dele já conta muita história. Se liga nos materiais: pedra, argamassa, cal e óleo de baleia. É isso mesmo. Eles misturavam na massa para dar mais liga e para impermeabilizar tudo. Era uma solução bem engenhosa para a época, mas um tanto brutal, digamos. Mostra bem a realidade da engenharia militar do século XVII. Beleza. Agora a gente entra na parte mais misteriosa da nossa análise. A história oficial que está nos livros já é incrível. Mas todo lugar antigo tem aquelas histórias não contadas, sabe? Aquelas sussurradas pelas paredes. Poxa, o forte viu muita coisa em 400 anos. E com o tempo, os fatos e os mitos começam a se misturar. E é isso que cria uma camada a mais de fascínio pelo lugar. E aqui tem umas das mais curiosas. A história do Tesouro Pirata é um clássico, né? Mas a dos canhões é inacreditável e real. Um dos canhões do forte, uma arma de guerra, foi parar onde? Na sede de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, o Flamengo. É uma conexão muito doida e fascinante entre o passado militar e o presente do esporte no Rio. Claro, sobre os tesouros dos piratas, nunca acharam nenhuma prova. Mas talvez a falta de provas seja exatamente o que mantém o mistério vivo. Afinal, toda boa fortaleza na beira do mar merece uma lenda de pirata, não é mesmo? Isso tudo nos traz de volta para o presente. Depois de entender de onde ele veio, as batalhas que enfrentou e os segredos que guarda, a gente passa a olhar para o forte de um jeito completamente novo. E para quem ficou curioso e com vontade de ir lá, a boa notícia é que essa história toda está viva e acessível. O forte fica aberto ao público todos os dias, um convite para sentir essa atmosfera de perto. Essa é a grande transformação dele. O lugar que foi projetado para ficar de olho em navios inimigos, hoje serve para as pessoas contemplarem a beleza e a paz do oceano. É uma transição e tanto, de sentinela de guerra para um refúgio de tranquilidade. Então, fica a reflexão. O Forte de São Mateus nos ensina que todo lugar antigo tem camadas e mais camadas de história. Da próxima vez que a gente estiver diante de um monumento desses, vale a pena se perguntar que outras histórias, de conflito, de comércio, ou quem sabe até de futebol,
estão ali só esperando para serem descobertas.